Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Carina Branco. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 13 de abril, o presidente norte-americano fala em genocídio na Ucrânia e diz que o presidente russo está a tentar erradicar a ideia de que é possível ser-se ucraniano. Vladimir Putin recusa as acusações. Finlândia anuncia que vai tomar uma decisão sobre uma eventual adesão à NATO nas próximas semanas e em França continua a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. Política externa, NATO, guerra na Ucrânia, inflação e poder de compra são alguns dos temas a dominar a campanha. E na Guiné-Bissau, o presidente da Associação de Importadores e Exportadores culpa o governo guineense pela saída do país da empresa de transporte marítimo Maersk. No controle técnico está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, a rádio do mundo. A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin anunciou hoje que o seu país, tradicionalmente neutro e vizinho da Rússia, vai decidir sobre uma eventual adesão à NATO dentro de semanas. A própria Suécia, também limítrofe da Finlândia, não exclui uma adesão à Aliança Atlântica. Pacheco Pereira, analista político português, diz que este cenário advém da ameaça atual de Moscovo na região. O melhor exemplo do falhanço global da estratégia de Putin é, de facto, acabar por ter a NATO às suas portas, ou em países que já eram da NATO, em que, portanto, a presença militar vai ser muito mais significativa, ou em novos países que têm vontade de entrar para a NATO. Repare, a Finlândia tem uma história de neutralidade forçada, em grande parte por pressões russas, que vêm desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o abandono dessa neutralidade mostra que os países que são limítrofes da Rússia sentem-se em risco. E, portanto, esse risco traduz-se por a vontade de participar na única aliança militar que pode ter um papel em travar, no fundo, um expansionismo que segue muito as linhas clássicas do expansionismo czarista e mesmo até da União Soviética. E, portanto, é uma consequência inevitável desse sentimento de insegurança. As palavras do analista político português Pacheco Pereira, entrevistado por Miguel Martins. E ao 49º dia de guerra na Ucrânia, o procurador do Tribunal Penal Internacional considerou que a Ucrânia é uma vasta cena de crime. As forças russas continuam a intensificar a ofensiva para tomar Mariupol, o porto estratégico sitiado há 6 semanas. O presidente norte-americano Joe Biden falou, entretanto, em genocídio e acrescentou que Vladimir Putin está a tentar erradicar a ideia de que é possível ser-se ucraniano. O Kremlin considerou as declarações de Biden como inaceitáveis. Reagindo às palavras de Joe Biden, o presidente francês disse que a escalada verbal não ajuda a terminar a guerra e que os governantes têm de ter cuidado com a linguagem. O presidente recandidato disse que a Rússia cometeu crimes de guerra e que é necessário que os responsáveis respondam nos tribunais. Isto numa altura em que em França continua a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais de 24 de abril. Hoje, Marine Le Pen disse querer que França abandone o comando integrado da NATO, mas o poder de compra da população está no centro da campanha para a segunda volta. Paulo Marques, apoiante de uma das candidatas derrotadas na primeira volta, Valérie Pécresse, de Os Republicanos, considera que Emmanuel Macron tem 2 semanas para fazer o que não fez em 5 anos. É uma campanha que vai ser bastante feroz, bastante difícil, nomeadamente para Emmanuel Macron, mas ele está a fazer o que não fez durante os últimos 5 anos, é estar com a população, ouvir a população, dizer o que ele não fez e tentar justificar, estar mais próximo com as coletividades territoriais, tentar falar com os coletes amarelos, que estiveram durante muitos anos na rua, falar com os reformados, que perderam poder de compra, falar com a juventude, falar aos que necessitam de segurança e que querem mais segurança, justificar porque é que Benalla fez o que fez. Pronto, e são algumas das temáticas, depois do balanço de Emmanuel Macron, que tem, hoje ele tem que responder, e é isso que preocupa muito, porque há Macron e Marine Le Pen. Há um que tem um balanço, há uma que não tem balanço, que nunca teve responsabilidades de alto nível em França, e que aí sim será necessário haver uma escolha, mas a escolha não é fácil.
Paulo Marques, do partido Os Republicanos, entrevistado por Lígia Anjos. E em 9 países europeus, incluindo a França, foram detectados 150 casos de salmonela em chocolates Kinder. Em causa estaria uma fábrica de produção belga de chocolates em Arlon, segundo relatam 2 agências europeias de vigilância. Reportagem de Miguel Martins. A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças confirmam 150 casos de salmonela em infecções registadas, sobretudo com crianças de menos de 10 anos. Até o momento não houve registro de óbitos. Esta bactéria provoca sintomas parecidos com os de uma gastroenterite severa, diarreia e dores de barriga, febre e até vômitos. A Justiça belga abriu esta segunda-feira uma investigação quanto ao ocorrido na fábrica de Arlon. O empreendimento dos chocolates Kinder, detidos pela italiana Ferrero, teria registado um incidente a meados de dezembro e é aqui posta em xeque por falta de transparência. Apesar do reforço dos controlos e de medidas de higiene, chocolates contaminados foram distribuídos tanto na Europa como nos Estados Unidos. A Ferrero acabou por admitir falhas internas. Foi só no final de março que, na sequência de um alerta britânico, foram retirados do mercado vários lotes contaminados. França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia foram os países com casos detectados de salmonela. O escândalo alimentar ocorre a escassos dias da Páscoa, momento por excelência de consumo do chocolate. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, os empresários guineenses pedem ao governo que faça regressar a Maersk ao país. A empresa dinamarquesa de transportes de contentores abandonou a Guiné-Bissau em agosto de 2020 devido a uma polémica que culminou com o arresto de um navio. A empresa da Maersk saiu da Guiné-Bissau e teve um enorme impacto na campanha de comercialização da castanha de caju que era transportada para a Índia e para o Vietnã pela companhia. Reportagem de Moussa Baldé. Os empresários guineenses fazem contas do prejuízo que o abandono da empresa Maersk poderá representar para o país. A empresa decidiu sair do país na sequência de um contencioso judicial com um empresário. A Maersk não concordou com o posicionamento da justiça guineense que lhe obrigava a pagar uma dívida ao fisco que um cliente seu tinha para com o Estado. A empresa não quis pagar e, ato contínuo, decidiu deixar de operar na Guiné-Bissau. Como consequência, no ano passado, a castanha de caju guineense transportada por uma empresa que não, a Maersk, demorou 5 meses para chegar à Índia. Lassana Sambu, presidente da Associação de Intermediários de Negócios na Guiné-Bissau, prevê que a próxima campanha de caju, a iniciar já em maio até setembro, poderá ser mais complicada ainda sem a Maersk. A Guiné-Bissau está a tentar arranjar uma solução através do recrutamento da empresa CMA, que também faz transporte de contentores. Lassana Sambu diz que esta solução não é a mais desejável. Com a Maersk, nós costumamos transportar ao porto de destino. A castanha chega no prazo mais tardar 45 dias. Mas com CMA, a castanha chega ao porto de destino 90 dias e 110 dias máximo. Isso não nos ajuda. O governo guineense está a tentar o retorno da Maersk à Guiné-Bissau. Moussa Baldé, Bissau, RFI. E em São Tomé e Príncipe, os diferentes partidos preparam-se para as eleições legislativas regionais e autárquicas de 25 de setembro. O analista político Olívio Diogo falou-nos sobre os cenários em cima da mesa. Essas alianças políticas, nós nunca podemos esquecer que são todas elas em torno de interesse político. E, neste caso, elas poderão, no período pós-eleitoral, é preciso deixar claro, elas poderão voltar a ter vida. Portanto, eu acredito que as alianças poderão, inequivocamente, voltar a surgir se o ADI não fizer maioria absoluta, porque esses partidos que hoje sustentam o governo, não acredito que eles venham a fazer uma aliança com o ADI no futuro. Daí que, neste momento, eu creio que as alianças terminam agora nessas eleições e depois, sobretudo, nós temos um partido que é o PCD, que é um partido que nós não sabemos como é que este partido vai para essas eleições. Tem um presidente do partido, que é o Guidadi Sokoto, mas que não tem essa eminência política, esse carisma como tem o FDF. Nós nem sequer sabemos como ficará o PCD nestas eleições. Daí que eu sou da opinião que as alianças políticas terminam agora nessa legislativa, mas tudo depende muito do figurinho que será apresentado depois do resultado eleitoral.